A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Bolsonaro foi de transformá-lo em réu, entendendo que houve uma tentativa de golpe através daquilo que se gravou no celular do Coronel Cid e, fundamentalmente, baseada a acusação na delação do Coronel Cid. É uma mudança de jurisprudência do Supremo, porque no caso da Lava Jato, dos bilhões e bilhões de prejuízo que os corruptores confessados deram ao Brasil, eles não utilizaram delação premiada, entenderam até que não poderia servir de prisão. E aqui se analisou como tentativa de golpe, derrubada. Algum velho advogado, 61 anos de exercício de profissão, 68 de exercício de profissão, 61 de professor universitário, confesso que continuo ainda com muitas dificuldades de entender a decisão, sem qualquer crítica aos ministros, que, aliás, por não criticá-los e elogiá-los, muitas vezes eu sou criticado pelos meus seguidores. Primeiro, tentativa de golpe teria que haver uma ação. E a ação só poderia ser feita por militares. Nenhum militar com comando em tropas saiu à rua para essa tentativa. Forças Armadas, de quem eu mencionei durante 33 anos, para aqueles coronéis que queriam ser generais. Em 2022, eu podia dizer que aproximadamente 90% dos generais tinham ouvido minhas aulas de direito constitucional. E na hora dos debates, etc., eu percebia que não havia nenhum ambiente para qualquer um deles pensar, até porque minhas aulas eram de respeito à Constituição, não era de ruptura da Constituição. Então, tentativa precisa haver o ato. É tentativa com forças armadas que seriam as únicas que poderiam dar golpe. E não houve, porque não houve sequer um início de ação. Então, eu afastaria um velho advogado esse argumento. Segundo lugar, que 8 foi um golpe é algo muito difícil, porque aí eu falo como historiador da Academia Paulista de História, com livros de histórias publicados, um acadêmico da Academia Paulista de História. Nunca vi, estudando a história do mundo, e a minha primeira tese acadêmica sobre o impacto das despesas militares sobre os orçamentos públicos, analisando todas as batalhas até 1200, quando elas se multiplicaram de tal forma, aquelas conhecidas, que já não era mais possível citar. Nunca houve um golpe de Estado sem Forças Armadas. As Forças Armadas não dariam. Então, 8 de janeiro não foi. Foi uma baderna. Não foi um golpe de Estado, porque ninguém tinha uma arma. Uma delas tinha um batom e alguns tinham estilingues. Isso nos faz revolução. Terceiro elemento que me impressiona, chamar de golpista um documento que é considerado um documento, mas era um papel sem assinatura de estado de sítio. Estado de sítio é uma figura constitucional. É para garantir o Estado de Direito e não para romper o Estado de Direito. E como é que se decreta um golpe de Estado? Um sítio, um estado de sítio, melhor dizendo, golpe de Estado é o que eles dizem que teria havido nesse documento. Tem que se pedir ao Congresso Nacional. É o que diz a Constituição. E só com a maioria absoluta do Congresso Nacional que o presidente pode decretar. É o que está na Constituição. Então esse papel não teria valor nenhum, porque o Congresso Nacional jamais decretaria. Então não vale nada. Isso não é documento. Quarto ponto que me parece importante, e esse aí falo como advogado, e muitos dos advogados que eu conheço, alguns brilhantes advogados, respeitadíssimos no Brasil, como Zé
de Oliveira, que é um dos melhores criminalistas, não tiveram acesso completo à delação premiada e ao documento. Quer dizer, como é que eu vou defender sem conhecer todos os elementos de acusação? O que diz a Constituição, no inciso 55 do artigo 5º? Tem que ser garantida a ampla defesa. O que quer dizer ampla? Um adjetivo de uma força ôntica impressionante. Não é qualquer defesa judicial e processual, é a ampla defesa. E eles se queixaram de que, na acusação, não tiveram acesso a toda a delação, a todo em que foi feita a investigação. Eu ouvi a defesa de José de Oliveira dizendo a forma como, de rigor, ele foi cerceado na sua defesa. A defesa não foi ampla. Foi uma defesa limitada e cerceada. Então, com todo o respeito que eu tenho, que é muito, tinha que a matéria, a meu ver, ser decidida pelo plenário, pela importância da discussão, que se discute sem nenhuma tentativa real. Poderia-se falar que pensamentos poderiam gerar com generais e oficiais de pijama, aqueles que estavam na reserva, quando aqueles que eram o alto comando do Estado, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, jamais, mesmo quando sob o comando de Bolsonaro, quando ele ainda era presidente, dariam um golpe de Estado, porque eu conheço a grande maioria dos militares do Exército assistiram minhas aulas. Então, eu queria deixar muito claro, não faço juízo de valores dos ministros, até porque tenho livros escritos com alguns dos 5, e sempre os admirei como juristas, embora nas decisões judiciais, exclusivamente judiciais, a nossa convergência é quase total. Nossa divergência é quando entendo que eles estão vestindo vestes políticas e não judiciais. E por essa razão é que hoje são obrigados a sair com segurança, algo que quando eu saía com os ministros Moreira Alves, Correia, Peluso, Nelson Jobim, enfim, todos aqueles que foram meus amigos de tempos imemoriais, Celiomar Baleiro, desde Hahnemann Guimarães, Ari Franco não, mas Bilac Pinto, não tinham, porque era só poder judiciário. Hoje eles têm um tratamento que tem os políticos, quem gosta aplaude, quem não gosta ataca. Então, eu queria deixar claro que, com todo o respeito às decisões do Supremo, mas como um modesto advogado de província e apenas um esforçado professor de Direito Constitucional, há 61 anos, universitário, eu tenho a impressão que, do ponto de vista daquilo que eu vi discutir na Constituição, aqueles 20 meses que eu passei para comentar a Constituição, em que eu fui ouvido em audiências públicas na Constituição, pelos constituintes, mantendo permanente contato com Bernardo Cabral, visitando Ulisses Guimarães na sua casa, perto do Jockey Club, para discutirmos pontos da Constituição, em que se pretendia, como saímos de um regime de exceção, onde havia um poder dominante, ter 3 poderes harmônicos e independentes. Aquilo que eu vi na discussão, aquilo que eu vi na formulação de uma Constituição adiposa, prolixa, mas que tinha uma espinha dorsal fantástica, que era a espinha dorsal de harmonia e independência de poderes e de direitos e garantias individuais, os 2 maiores sustentáculos da Constituição de 1988, como, enfim, um idoso de 90 anos, prisioneiro de São Paulo, porque a impossibilidade de locomoção me impede de sair. E que tem a cabeça ainda funcionando um pouquinho, já não mais como antigamente,
eu gostaria de trazer as minhas reflexões para, enfim, aqueles que me seguem, que ouviram a decisão, viram a decisão de ilustres ministros que eu respeito, tem, entretanto, no nonagenário, advogado e professor universitário, uma interpretação que, infelizmente, em relação ao direito, é bem contrária àquilo que foi decidido. Porque eu tenho a impressão que o artigo 5º, inciso 55, que fala em ampla defesa judicial, a meu ver, com o cerceamento de não ter acesso desde minutos a toda a relação premiada, a todos os elementos que sempre pediram, não houve a ampla defesa exigida pelos constituintes quando puseram em inciso 50 e colocaram esse advertido de ampla, e que eu vi nos 20 meses lá estando, sem ter posição em relação a A, B ou C, mas apenas analisando o julgamento como um advogado há 68 anos, um professor universitário há 61, que passou 20 meses estudando para comentar com Celso Bastos, em 15 volumes e em torno de 10.000 páginas, a Constituição do Brasil. A minha opinião. A mim me constrange muito, aos meus amigos que eu admiro da Suprema Corte, divergir. Mas, como cidadão, não poderia me calar.